Falando em decisões e agora decisão judicial, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, recuou da decisão que estabelecia que apenas a PGR poderia apresentar pedido de impeachment de ministros da Corte. Ele atendeu a um recurso do Senado que questionava a liminar concedida em ação do Partido Solidariedade e da Associação dos Magistrados Brasileiros, que pedia mudanças na tramitação de pedidos de impedimento. A partir de agora, volta a valer a norma de que qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment, regra que, no entanto, o próprio Senado deve alterar num projeto que está prestes a ser votado na Casa. A liminar de Gilmar segue em vigor para todos os outros pontos. Em outra mudança, o ministro retirou a medida da pauta virtual da Corte. Ela agora vai ser votada no plenário, presencialmente, e os pontos ainda em vigor, graças à liminar, estabelecem que um processo de impeachment contra magistrados só pode ser aberto com o voto de 2/3 do Senado. Hoje, com maioria simples dos presentes, respeitado o quórum de 41 parlamentares, a sessão é possível já abrir a ação, né? Ou seja, ela pode prosperar com o voto de apenas 21 senadores. A liminar de Gilmar foi resposta às investidas de políticos bolsonaristas que, na visão da Corte, estão organizando suas campanhas, tendo como tema central o impedimento de magistrados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestou descontentamento e acelerou as discussões sobre as regras no próprio parlamento. Dani, então uma resposta do ministro Gilmar Mendes, recuando, aguardando o que vai ser decidido no próprio Senado. O ministro Gilmar Mendes é um político, um magistrado, é o magistrado com o maior arco, digamos assim, de pontos de contato na política. Se você lembrar, inclusive, tem um diálogo em que Eduardo Bolsonaro e o pai estão falando sobre exatamente o que fazer no Supremo e não mexe com o Gilmar. Por quê? Porque é uma das poucas pontes que eles têm, fora os dois que foram nomeados pelo ex-presidente da República. E aí o que acontece, né? O ministro, por óbvio, foi procurado. O ministro, como eu disse para vocês aqui, qual era a expectativa, né? O ministro Gilmar Mendes, ele foi no limite, ele deu a decisão mais dura possível, sinalizando do jeito que está, não vai dar. Mas a expectativa era da construção de um voto médio. O Diego está aqui de testemunha. Por quê? Em que você ia chegar numa fórmula que fosse, digamos, menos agressiva. Como o Senado, né, reagiu muito fortemente, a última vez que eu fui apurar, o ministro ainda não havia falado com o Davi Alcolumbre, os dois não haviam conversado, mas também tem vasos comunicantes entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O maior deles é o ministro Alexandre de Moraes, que tem uma relação muito próxima a Davi Alcolumbre. Então, ficou meio claro que é assim. Este ponto para o ministro Gilmar Mendes, o quórum, Diego, como você salientou, era inegociável. Porque é isso, se você tem 41 senadores, a regra pede maioria simples, ou seja, é metade do que tem mais um. Se você tem ali com 41 senadores, com 21, 22 votos, você caça um ministro do Supremo Tribunal Federal. É gravíssimo. Esse ponto de ser 2/3, né, maioria qualificada, maioria absoluta, perdão, o ministro considerava inegociável, porque pelo menos você garante alguma baliza ali mais robusta, né, de maior presença, exige maior engajamento. Agora, o Senado se dispondo a ele próprio regulamentar, o ministro fala, então tudo bem, esse ponto aqui mais sensível que vocês vão abordar, eu tiro, o que para mim é inegociável eu mantenho, sai da pauta e aí quando ele coloca no presencial é que vai quando ele achar que está maduro. Então no que é inegociável manteve-se um sarrafo mais alto do que o que está hoje. Vai fazer o que o ministro Gilmar Mendes? Aguardar o projeto. O projeto é da autoria de quem? Rodrigo Pacheco, que também é muito amigo de quem? De Alexandre de Moraes. Então tem um bem bolado aí para ver se chega-se a um termo onde melhore-se, né, ou se transforma, dê-se um peso que traga a gravidade, que é a ação institucional de afastar um integrante de uma Suprema Corte que tem 11 membros, né? Então, no que era inegociável ele manteve e aí agora vamos ver se a política vai encontrar um caminho para chegar a um bom termo com o Supremo. Isso aí. A seguir falaremos da Comissão do Senado, que aprovou o fim da escala 6x1. O texto agora vai ao plenário. Depois do intervalo, essa e outras informações para você. Fica aí que a gente volta já. Vamos para o intervalo na TV, mas continuamos ao vivo no YouTube. Calil, e aí?
Conte-me sobre essa questão, né, dos impeachments de ministros. O que você acha que sai disso? Se a gente for pensar, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, falou sobre isso, né? Ele fundamenta a decisão, mas ele também deu uma declaração dizendo que ele estava vendo com preocupação, e é uma coisa que de fato está acontecendo, né? Que pré-candidatos ao Senado dizendo, né, vote em mim para o Senado porque eu vou impeachment ministro da Suprema Corte. E aí, enfim, sem nenhuma... Isso é um completo absurdo, porque é constitucional, está no texto da Constituição a possibilidade de afastamento de ministro da Suprema Corte. Quando a gente lê o texto constitucional, a gente vê que isso não era pensado como se fosse uma coisa comum, né? Era algo poderia acontecer, tanto que não tem muita, digamos, não está ali todo descrito como deve ser feito, porque era algo que não iria acontecer, ou seria muito excepcional, né? Então isso virá o lugar comum da política. Se a gente for pensar, a gente está num contexto da política, vamos pensar o cenário de 2026, que um senador da República, que é considerado em relação à Câmara um cargo mais sênior, né, um cargo que tem maior responsabilidade, é um número menor, né, de parlamentares, enfim, sempre foi aquele, digamos, um pouco o adulto da sala, digamos assim, no Congresso, em relação às coisas recentes que a gente tem visto. E se a gente for pensar, basicamente, o que os senadores estão fazendo de pré-campanha? Dizendo, vote em mim, porque eu vou impeachment ministro da Suprema Corte. Não importa se eles fizeram alguma coisa que está na Constituição e que justifique essa ação. É apenas porque a gente vai agradar o eleitorado. Então, no final das contas, isso é completamente absurdo. A meu ver, é claro que existe uma preocupação, inclusive dos senadores hoje, de saber como é que vai ser essa renovação do Senado, que vai renovar 2/3, e do que vai acontecer com o próprio futuro do Senado nos próximos anos. Mas o fato é que nenhuma pessoa séria na política e que se importa de fato com a política quer que a gente tenha esse caos que é passar impeachment de ministro da Suprema Corte como se fosse qualquer coisa, né? Isso gera uma instabilidade, até do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, de governabilidade, isso se volta, inclusive, contra o próprio Congresso. Então, eu acho que é possível que a gente tenha aí um mecanismo político, né, uma saída política, para que isso não fique tão banalizado e que diminua a margem dessas possibilidades de que isso vire um instrumento só para garantir voto e uma coisa populista de agradar o eleitor só, que, enfim, que não gosta do jeito que o ministro fica na toga ou não gosta do jeito que o ministro fala, né? Então, eu acho que essas coisas devem se acertar nesse sentido.